Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Exchange Server 2016 no nosso ambiente. Na aula anterior, eu configurei com vocês o assistente de deploy da Microsoft, todos os passos necessários para fazer a instalação do Exchange Server. E nessa aula a gente vai pôr na prática. Então fica ligado para não perder nenhum passo da instalação do Exchange aqui no nosso canal. Então vamos lá, pessoal. Para a instalação do Exchange Server, a primeira coisa que a gente precisa preparar no nosso ambiente, lembrando que o nosso ambiente aqui não tem a instalação do Exchange Server, é um AD zerado. A primeira coisa que a gente precisa fazer na instalação é preparar o esquema do AD e preparar os domínios ou o domínio do AD. No nosso ambiente aqui só tem um domínio, então a gente vai preparar somente esse domínio. Agora, para preparar o domínio, ali, o primeiro passo ali para preparar o domínio e para preparar o esquema é colocar as permissões adequadas para o usuário que você vai executar essa task. Então, aqui no meu ambiente, eu criei um usuário, Leandro Bechara, e seguindo a documentação da Microsoft, eu coloquei os dois grupos de segurança necessários para esse usuário. Então, ele tem que ser membro do Enterprise Admin e ele tem que ser membro do esquema Admin. Não é nem de um e nem do outro, ele tem que ser membro dos dois grupos. E isso para a gente conseguir executar a preparação do esquema e do AD. Então já está aqui o Enterprise e o esquema Admin no meu usuário. Vale lembrar também que o usuário que a gente vai efetuar a instalação do Exchange Server, então no caso aqui esse Leandro Bechara, ele vai receber a caixa de e-mail já no ambiente. Então, como nós não temos nenhum servidor instalado no ambiente, a hora que eu instalar o Exchange Server, automaticamente ele já cria a caixa de e-mail para esse usuário. Então vamos lá. Aqui na documentação oficial da Microsoft, para preparar o esquema, ele já passa os comandos para a gente direitinho. Então, você sentando aqui, lendo com calma a documentação, ele explica os métodos ali que você pode usar para configurar e fazer aqui a preparação do esquema e do AD, e sempre ele te fala quais são as permissões necessárias. Então aqui no caso na opção de estender o esquema, o computador precisa ser membro do mesmo diretório do AD, e aqui em cima ele fala que você tem que ser membro do esquema admin e do Enterprise Admin Security Group. Então lá no AD, igual eu mostrei para vocês ali, o usuário já faz parte desses dois grupos de segurança do AD. E um pouco mais para baixo aqui, ele dá o comando que a gente vai usar para fazer a preparação do esquema aqui no nosso ambiente. Descendo um pouco mais a página, ele tem a parte de preparação do AD. Então a mesma coisa, ele explica aqui quais são as permissões. No caso aqui ele fala que para preparação do AD você tem que ser membro do Enterprise Admin. Não precisa ser do esquema também, só Enterprise Admin. E você roda o comando ali com prepare AD. Então aqui embaixo ele exemplifica o comando para você. E tem um terceiro comando que é o prepare Active Directory Domains. Então se a gente reparar aqui embaixo ele dá um prepare all domains. Esse comando aqui serve quando você tem vários domínios dentro de uma única floresta, dentro de um único esquema. Você consegue preparar todos os domínios daquele esquema para suportar o Exchange Server. No caso, como nós só temos um domínio, nós não vamos rodar esse prepare ao domain. A gente vai rodar só o step 1 e step 2. E aí, depois que a gente checou as permissões, adicionou as permissões necessárias ali para o nosso usuário,
a gente passa para o link de suporte do Exchange 2016, a parte dos requerimentos. Então aqui nesse link ele explica para você tudo que você precisa instalar na máquina, tudo que ela suporta ali no ambiente, para que você consiga instalar o Exchange 2016 sem problemas nenhum. Então, descendo um pouco na documentação aqui, ele vai explicando, tem a parte de requerimento de hardware, que é muito importante. Então, questão de processamento, questão de memória, questão de page file, enfim, tudo que tem aqui na parte de pré-requisito de hardware. Um pouquinho mais para baixo aqui ele dá o link para você ver a matriz de suporte referente ao versão do Windows que você precisa instalar na máquina. Questão de Net Framework, qual Net Framework que você precisa instalar na máquina também. Então é sempre bom dar uma olhada aqui na documentação oficial da Microsoft e deixar o ambiente todo configurado, todo ali seguindo os padrões da Microsoft, para que caso você tenha algum problema no servidor e precise abrir um chamado, o pessoal da Microsoft não esbarra nisso. Assim, ó, você não está seguindo os pré-requisitos, a gente não pode seguir no seu ambiente. Então é sempre bom ali estar atento aos pré-requisitos e seguir tudo que a Microsoft passa de pré-requisito. Então vamos lá, seguindo aqui o nosso pré-requisito, a gente cai no outro link aqui da Microsoft, o Exchange 2016, pré-requisitos para preparação do AD. Então, se eu quero preparar ali o AD, preparar o esquema, tudo através do nosso servidor Exchange Server, a gente precisa seguir alguns pré-requisitos também. Então, ver a versão do Net Framework suportada, a máquina aqui já está com a versão instalada, instalar o Visual C++, no 2012, e instalar as ferramentas de gerenciamento do AD no nosso servidor do Exchange. Então, passando aqui para o nosso servidor Exchange, eu já deixei o link aberto ali no servidor e o comando já digitado aqui. Então, o primeiro passo aqui, eu vou instalar as ferramentas de gerenciamento do AD via PowerShell. Enquanto ele instala, eu vou baixar aqui o C no nosso servidor. Vou fazer o download dele aqui, servidor 64, download. Então o C já está baixado ali, C++. Ele deu um errinho na instalação, dando falta de permissão. Eu vou dar um restart na máquina, que eu coloquei as permissões no grupo e eu não coloquei as permissões no usuário e eu não reiniciei o servidor. Deixa eu dar um restart nele aqui, para ele pegar as permissões corretas. Então vamos lá, pessoal, vamos instalar aqui primeiro a ferramenta de gerenciamento do AD. Rapidamente ele faz a instalação, são só alguns segundos aqui de instalação. Então aqui a gente teve o resultado esperado, foi instalado com sucesso. Agora vamos instalar aqui o C++ que a gente baixou. Instalado com sucesso também. Apesar que na documentação não pede, mas eu sempre gosto de dar um restart aqui no servidor depois de efetuar a instalação. Como o nosso ambiente não tem nada ainda instalado nesse servidor do Exchange, a gente pode reiniciar sem problemas nenhum. Então aqui nosso servidor acabou de reiniciar, já montei a mídia do Exchange Server no servidor.
Agora não tem muito segredo, é abrir aqui o PowerShell ou o prompt de comando como administrador e executar o update ali do esquema e do domínio. Então vamos lá, executar como PowerShell. Deixa eu só ver a letra que está o nossa mídia, está na letra D. Então, seguindo aqui a documentação, vou copiar o comando da documentação, só vou trocar ali no começo de E para D. Então vamos dar um colar aqui, e aqui na letra D. Então, o primeiro comando a gente prepara o esquema. Ele já reconheceu aqui nosso Exchange Server 2016, cumulativo update 23. E agora ele vai efetuar o processo de update do esquema. Ele começou aqui a copiar os arquivos, está extraindo ali os dados da ISO montada, da mídia montada, copiando para o servidor. Esse processo aqui demora um pouquinho. Eu já vi em ambientes aqui que leva de 10 a 15 minutos. Inclusive, na documentação da Microsoft, ele explica sobre isso, que dependendo do tamanho do ambiente, pode demorar bastante tempo para efetuar aqui o update do esquema. Então, vamos aguardar aqui os passos. Ele está copiando os arquivos, daqui a pouco ele começa a fazer o update do esquema. Bem, aqui no nosso ambiente a gente tomou um erro, teve uma falha de pré-requisitos. Ele está pedindo para instalar o Net Framework 4.8. Ele já te dá o caminho direitinho para a instalação. E ele fala que tem um boot pendente aqui no nosso ambiente. Então deixa eu já baixar o Net Framework 4.8 no ambiente, efetuar a instalação dele e depois reiniciar a máquina aqui. Então o legal dessa parte aqui é que ele já te detecta o erro, já te fala, ó, tá faltando isso, e tá aqui o link para você conseguir corrigir o problema. Então eu acho bem interessante essa parte dessa documentação da Microsoft aqui, que ele já facilita muito a nossa vida ali. Então vamos instalar aqui NetFramework 4.8 e efetuar um boot no ambiente. Então, começou a extração do NetFramework. Então, nesse momento aqui eu vou fazer toda essa configuração, corrigir todos esses pré-reqs que ele pediu e dar um restart no servidor. Eu já volto aqui com o vídeo. Então vamos lá, servidor reiniciado. Vamos tentar novamente instalar o esquema. Então ele tinha avisado para a gente que tinha um boot pendente e que estava faltando uma versão específica ali do Net Framework. Efetuamos o download, instalação da versão específica do Net Framework, reiniciei a máquina. Agora vamos tentar novamente aqui o Prepare Esquema. Vamos tentar novamente preparar o nosso esquema. Então agora ele passou aqui pelos pré-requisitos, né, deu como complete, e agora começou a estender o esquema aqui no nosso Active Directory. Então, reforçando, né, como fala na documentação, dependendo do ambiente, ali, dependendo do tamanho do seu ambiente, pode demorar bastante tempo. Como o nosso ambiente aqui ele é pequenininho, é só um servidor AD com controlador de tudo, ele vai rapidinho concluir esses passos aqui. Então, o primeiro passo foi concluído. Efetuamos com sucesso aqui o update do esquema. Agora a gente precisa efetuar o update do domínio, preparar aqui o nosso domínio. Então vamos dar um copy aqui no comando. Vamos colar aqui no nosso servidor. Então no começo eu mudo para a letra D, onde está a nossa mídia.
E aqui que é um ponto importante, você precisa colocar um nome para sua organização do exchange. No caso a minha, eu vou colocar como Bechara Informática. Aí no seu laboratório, aí na sua empresa, você coloca algo relacionado à sua empresa. Então, só dá um Enter, ele vai fazer novamente o processo aqui. Ele vai abrir a mídia do Exchange Server, vai copiar os arquivos, vai fazer uma checagem dos pré-requisitos. Passando em todos os pré-requisitos, ele parte para estender o nosso domínio. Bom, como aqui no canal a gente mostra realmente tudo o que acontece, já ensina a fazer o troubleshoot. O que ele fez aqui? Ele fez uma checagem dos pré-requisitos, deu OK. Ele falou que ia preparar o domínio, não achou nenhuma role do Exchange 2013, não achou nada do Exchange 2010 aqui no nosso ambiente, porém ele falou que tem um boot pendente aqui no nosso servidor. Então vamos novamente reiniciar o servidor. Esse daqui, esse errinho de boot pending, acontece bastante no Exchange, principalmente quando você vai instalar ali algum cumulativo update, ou até mesmo a instalação do Exchange, por qualquer motivo ali no servidor, ele acusa que tem um boot pendente e não segue com a instalação. Tem duas alternativas. A primeira é reiniciar o servidor, então igual eu estou fazendo aqui, te dá um restart no servidor. E tem uma opção ali de zerar essa mensagem de boot pending através do regedit. Então você limpa ali uma chave de registro e ele some aquela mensagem. Então você consegue continuar com a instalação ali do Exchange, instalação do cumulativo update, sem a necessidade de reiniciar. Se você quer ver como é que faz essa adaptação técnica aqui, né, para não falar gambiarra no servidor, deixa um comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo exemplificando para vocês ali qual chave de registro que tem que deletar, tudo certinho ali, para não precisar reiniciar o servidor toda vez que aparece aquela mensagem. Então vamos tentar novamente aqui fazer a extensão do nosso domínio. Então o servidor já reiniciou, abri o PowerShell como administrador, peguei o nosso último comando e vamos lá novamente preparar o nosso AD. Então vamos lá, após alguns minutinhos aqui, ele passou pelo pré-requisito e já conseguiu fazer a extensão do nosso AD. Então o nosso ambiente aqui já está pronto para fazer a instalação do Exchange Server. Já estendemos o esquema e já estendemos o AD. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente aprendeu sobre fazer a extensão do esquema e fazer a extensão do AD para a instalação do Exchange Server no nosso laboratório aqui, o 2016 Server. O 2019 e provavelmente o SE é o mesmo conceito. Toda vez que você vai instalar uma nova versão de Exchange no seu ambiente, é sempre aconselhável você fazer o update do esquema e o update do domínio ou, dependendo do seu ambiente, dos domínios. Então, se você curtiu esse vídeo aqui de preparação do nosso ambiente para a instalação do Exchange Server, já dá um joinha aqui no vídeo, já compartilha com aquele pessoal que você conhece ali que está estudando Exchange, que precisa conhecer um pouco mais de Exchange. E eu peço para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo aqui e compartilha com todo mundo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado!